Eu não sei se vocês já tiveram problema com o cabelo ficar assim muito grande, velho. Ah, um negócio que resolveu isso daqui não foi nem o leave-in. Tem um leave-in ali atrás que é como se fosse um creme de cabelo. Não foi nem a pomada do cabelo. Tem ali uma de efeito seco e outra de efeito molhado que resolveu o meu problema. Apesar de estar armada aqui é porque eu não uso. Duas vezes ao dia. Duas vezes ao dia. Primeiramente de manhã você passa junto com o seu creme. E depois de tarde, por volta das 2, 3 horas, se você estiver na rua, você dá uma olhadinha, passa ele, tá ligado? Se chama isso aqui, ó, reparador de pontas. Vou pegar aqui, ó, reparador de pontas, duas vezes ao dia. Na moral, isso aqui ajuda. O problema isso aqui é caro pra diacho. 50 conto, eu tava no barbeiro cortando o cabelo, aí, não, é 50 reais pra você, não sei o que, começou a me vender caba safado. Não, caba é gente boa, meu barbeiro é top, o barbeiro lá é top. Eu traí meu barbeiro, velho, na moral. O que eu tô fazendo, velho? Por que eu começo os vídeos? Eu vou deixar isso aqui pra ficar de divulgação. Ah, enfim, para quem não me conhece, me chamo Igor Rafaelo, sou graduando em economia, sou estudante de economia, acabei o quarto período e eu gravo conteúdo aqui para o YouTube já tem um bom tempo aí, uns 8 anos. 8 anos de gravação de conteúdo pro YouTube. Eu comecei lá atrás, em 2018. Na minha época, em 2018, quem começava em 2018 era Nutella. Era Nutella e perdia pros caras de 2010, 2012. Hoje eu sou um dos raízes da época antiga do YouTube. Enfim, mais um período meu acabou, o meu quarto período acabou, estou adentrando, preciso fazer o pagamento do meu quinto período, aí eu tô tentando dividir, deu um problema no meu boleto, aí parece que querem juntar tudo, meu Deus, eu não tenho dinheiro! Eu tô aperreando lá, mas dividir aí o boleto de renovação em 2 vezes, porque, meu Deus do céu, meu bolso dói só de olhar o boleto de renovação em aumento de mensalidade. Porém, não estamos aqui para vocês escutarem meus devaneios na tentativa de pagar a faculdade, de pagar a cadeira da faculdade. Não, você está aqui para saber como que foi meu período, o que eu achei do quarto período, o que eu aprendi no quarto período. Inclusive, estou com o caderno do quarto período além. Como é que foi, como que funciona aí. A gente tem uma série de vídeos nisso daí, onde você pode clicar aí no cardinho e ver a playlist inteira sobre a minha faculdade, acompanhando aí minha rotina, que eu comecei a fazer isso. Eu reorganizei e agora eu vou fazer na ordem certa. Show? Deixa eu pegar aqui o caderno de economia. Vou! Eu não sei o que eu tô fazendo. Estou um TDAH da bexiga hoje. Voltei. Tô um TDAH triste hoje. Caderninho que eu usei no período, falar das matérias e vamos embora. Antes de tudo, eu queria só dar um disclaimer aqui pra porcaria da Estácio. Eu faço faculdade na Estácio. Primeiramente, nada contra os professores. Segundamente, eles estão se adequando à nova regra do MEC, que é para fazer as provas só em presencial. E, bicho, que ideia de jirico foi fazer os polos nas suas bagulhetas que não funcionam à noite. Aí tem eu que trabalho, que sou um CLT, um mero CLT que pega das 8 às 18. E aos sábados, na escala 6 por 1, que agora eu oro a Deus para que saia, para que eu consiga fazer as coisas da faculdade pelo menos no sábado, e dá disponibilidade para você fazer no sábado até meio-dia. Coisa que quem é CLT trabalha ao sábado também. É bom. Os caras têm coragem, os caras têm coragem. Porém, o pensamento não acompanha a coragem deles. São burros. E outro exemplo, com toda a humildade do mundo. Que ideia de jirico da bosta, velho. As provas que eu faço são todas presenciais. E no início do período, lá atrás, foi presencialmente. Eu cheguei a fazer uma prova ainda no horário da manhã. Eu vou chegar na história para vocês, que foi de Economia e Ciência Política. Eu fiz essa prova presencial pela manhã. Eu pedi para chegar às 9 para fazer as 8 horas normais, não tirar 2 horas de almoço. E fiz a prova em 20 minutos. Tirei 2,4.
Sabe o que é esta desgraça? É estratégia para me reprovar. Isso é estratégia para me reprovar, para mostrar que bicho burro, bicho ruim. Aí eu tirei 2,4 por causa disso. Depois o polo entrou em reforma, que era no shopping aqui, barra galeria da minha cidade. Aí foi para um lugar mais amplo, maior, mais maior. E aí eu fiz lá aquele coisa de noite, por causa da reforma, me deram opção aí. Graças a Deus, porque senão, meu irmão, o que que eu ia reprovar nisso daqui? É brincadeira. Teve uma matéria aqui que eu tirei 10. 10 não, 8, porque a nota é 8, mas o somatório de tudo eu tirei 10. Mas eu tirei a nota máxima aqui, porque é uma matéria que eu domino. Mas se eu fosse fazer em 20 minutos, eu não ia conseguir tirar essa nota. Simplesmente isso. E no quinto período, seja o que Deus quiser. Porque esses jiricos... parece que os divertidamente dele não pensaram direito. Nada contra o Polo também, nada contra a pessoa. É quem pensou, quem estruturou esta bosta, com sinceridade. Aí eles dão a desculpa de sempre. Abro reclamação, abro chamado. Não, mas é porque este é o horário e você sabe disso. E se eu estou reclamando, é porque eu sei. Perdão, só foi um breve disclaimer pelo que eu sofri aqui, as reclamações que eu fiz. E eu que saio como errado. Eu que saio como errado. Na moral, eu que saio como errado. Seja o que Deus quiser. Mas entre trancos e barrancos, entre faculdade e achar que tem o direito de dizer você está errado e eu ser o trouxa que pago eles, graças a Deus não estou presencial. Porque se eu tivesse presencial, eu ia sair da faculdade pra cadeia, que o que eu ia fazer ali dentro não é brincadeira não. Ai, ai. Mas tivemos aí algumas matérias ao longo do ano, só para fazer aqui a divisão para vocês verem as matérias que eu tive ao longo do ano. Tem um vídeo falando das matérias, perdão, ao longo do semestre, tem um vídeo que eu fiz falando das matérias ao longo do semestre. Foi Direito Empresarial e do Consumidor, Gestão Financeira, Métodos Quantitativos, que é uma matéria, uma cadeira obrigatória antes de eu pagar a Estatística 2. Aí depois de Estatística 2, aí eu consigo pagar Econometria 1 e Econometria 2, Macroeconomia e Economia e Ciência Política. Eu botei aqui na ordem que aparece no meu boletim, mas eu vou falando na ordem que eu fiz, porque como que funciona a minha faculdade. Minhas aulas voltaram lá em fevereiro, a gente voltou com aulas, tipo, divididos, com horário, uma parte do horário para uma matéria, outro horário para outra, no outro dia outra matéria, depois outra matéria, e foi seguindo isso, como normalmente é em toda a faculdade. Mas chega um ponto do calendário onde a gente não tem mais essa divisão de aulas. A gente simplesmente vai focar em uma cadeira e aquela cadeira vai ser tudo até a marcação da prova, que é a gente que marca, e a gente realizar o SM1, que é o simulado 1, e o SM2, que basicamente são provas também que valem um ponto cada. E a primeira matéria que a gente fez tudo isso foi Economia e Ciência Política, que foi a matéria que a gente apresentou o artigo. Eu fiz um artigo sobre isso na playlist que eu já disse que está aqui no cardzinho. Eu fiz o meu artigo, falei um pouquinho sobre o meu artigo, sobre tudo. Tem outra playlist que só é de trabalhos acadêmicos, vou deixar aqui no cardzinho também para você assistir, tá certo? Então a gente teve essa matéria primeiro, essa cadeira primeiro, justamente por causa desse artigo. A gente aprendeu diversas coisas. Eu vou abrir aqui meu caderno, porque eu vou falando tipo nas ordens que a gente aprendeu, porque meu irmão, eu achei na minha cabeça que ia ser uma cadeira tranquila, mas é muito conteúdo mesmo. A gente teve aqui basicamente um pouquinho sobre as partes econômicas envolvendo a economia, que é tipo a reeleição social, cotas sociais, participação pública, o voto, basicamente tudo isso. De Arrow a Cordot, sei lá pronunciar o nome disso daqui, prevenção social, a gente teve também a política redistributiva, que basicamente é a política também social, como Bolsa Família, essas coisas que a gente tem aqui no Brasil, auxílio, saudoso Auxílio Brasil, lá na época do doente, do Bolsonaro. Ai, ai. Outra coisa que a gente teve aqui, ó, o Accountant, que basicamente é a coisa lá de reeleição, que é os dois tipos, o vertical, o horizontal. Foi massa, foi massa, foi massa. É muita coisa. Eu não sei bosta nenhuma dessa cadeira, só pra vocês terem noção, pra assinar.
na cagada. Aí discriminação estatística, aí tô pulando aqui, ações afirmativas, coisa de esquerdista, de bosta, perdão, todos os esquerdistas, aí choque de renda e por aí vai. Foi uma cadeira complicada, eu tirei 2,4 aí, foi bem complicado de assimilar muitas coisas. Teve questão de cartéis de drogas também, como o crime organizado influencia a política e tudo mais. Eu acho que se tivesse na confusão na época que está tendo hoje do Trump e dos Estados Unidos declararem PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, a gente tinha comentado também, mas em suma, essa matéria que eu comecei horrível, que eu fui fazer a AVS, que é a avaliação suplementar, basicamente em recuperação, eu juntando tudo, fechei o semestre nela com 8,6, para a glória do meu Deus, para a glória do bom Deus, porque foi difícil, foi luta nessa cadeira, mas a AVS me ajudou muito. Depois de economia e ciência política, a gente teve direito empresarial e do consumidor. Essa daqui eu vou conseguir falar um pouquinho melhor, porque eu entendi. Foi basicamente os direitos que os consumidores têm perante as compras, o direito lá de 7 dias de volta dele. Isso daqui foi a parte não introdutória, a parte final, que foi bem rápida, a gente não entrou muito, a gente focou mais no direito empresarial, como se dá a criação de uma sociedade empresária, os tipos de sociedade, a sociedade limitada, abrir capital na bolsa, como que faz isso, como que apresentar isso, o pessoal, tem um pessoal de direito que fez isso daqui também, essa cadeira. Eu não consegui entrar no grupo de nenhum polo EAD de São Paulo, nada de direito. Não gostaram de mim. Só para vocês terem noção, eu tô no grupo de ADM, economia, contabilidade, tô no grupo de tudo. No de direito não me deixaram entrar. Aí, tipo, foi muito bom mesmo. Eu senti uma breve dificuldade, não no sentido de ser difícil, mas no sentido de ser muito extenso, é muito texto. Quem é advogado é corajoso, não dá para mim. Eu, apesar da minha nota geral de direito empresarial e do consumidor ser menor que economia e ciência política, foi uma matéria que eu não senti a mesma dificuldade que eu senti com economia e ciência política. É tipo, aqui a gente foi nos assuntos, teve a história do comércio em si, aí a gente aprendeu também a mudança que teve do código comercial, do antigo código comercial para o novo código comercial, que eram nomes diferentes, não vou explicar aqui. Leis, eu tive que decorar leis, tipo a lei da falência e da restituição após 2002, após o Código Comercial, que é a Lei 11.111 de 2005. Foi doideira, foi doideira. O Código Civil de 2002, a parte do Código Comercial, foi doideira, foi doideira. Eu tô olhando aqui, eu tô vendo aqui CVM, uma SA, uma Sociedade Anônima Aberta, uma SA fechada, a gente viu isso daí também. Algumas partes eu já sabia, porque eu estudei Primo Rico. Bosta nenhuma, mas eu vi muito vídeo do Primo Rico quando eu era pequeno, eu entendi algumas coisas. E aí quase os documentos criam a sociedade. Isso daqui inclusive me ajudou no meu trabalho. É o que eu faço agora porque eu preciso de pegar os contratos com os parceiros que tem lá, os contratos empresária, ou contrato empresarial de CNPJ, de ME e tudo mais. Eu tenho que ter uma noçãozinha disso. Essa cadeira aqui me ajudou pra caramba, velho. Aí teve aqui, ó, foco total na sociedade limitada, que a gente aprendeu também, responsabilidade dos sócios, como que faz lá a divisão dos sócios por cotas e tudo mais. Foi muito da hora, foi muito da hora. Eu não vou entrar em tudo aqui que a gente deu, não, mas foi bom, foi bom. Tô com saudade dessa matéria. Eu falei, eu quero acabar logo, mas tô com saudade dessa matéria. E depois veio gestão financeira, que foi a matéria que eu mais domino. Para quem não sabe, eu sou certificado. Eu sou um gestor financeiro certificado pelo Sebrae para pequenas e médias empresas. Ah, basicamente, gestão financeira é o de praxe. Investimento em bolsas de valores, renda fixa, renda variável. A gente aprendeu também sobre DRE, como montar DRE, essas coisas que a gente tinha visto lá em contabilidade. Foi muito da hora, é a matéria que eu tenho mais afinidade. Tirei 10 em gestão financeira, não tem muito o que comentar. Aí teve VPL, taxa, trazer para valor presente. Aí teve TIR também, que é taxa interna de retorno, que a gente aprendeu a calcular também. É muito da hora, a gestão financeira é muito top. Sim, direito empresarial e do consumidor, eu tirei 8.
Gestão financeira, tirei 10 somando tudo. No caso de gestão financeira, não preciso nem das outras notas. Só com a prova e as atividades, 10. Fechou pra mim. A gente aprendeu novamente sobre a análise SWOT, que é o escudo, que é força, fraqueza, oportunidade e ameaças lá, que a gente viu lá com gestão, princípios da gestão no primeiro período. A gente também teve aqui métodos quantitativos, obrigatório para estatística 1, perdão, estatística 2 e depois econometria, consequentemente. E, sinceramente, eu entrei no período perdido. Eu não sabia o que era métodos quantitativos, vim conhecer depois. E, basicamente, segue um princípio da econometria, que é estatística aplicada à economia. Só que métodos quantitativos é, literalmente, matemática aplicada a economia. Tem um vídeo inteiro aqui no canal sobre métodos quantitativos, PO, programação no EA, que é a PL, PO é pesquisa operacional, como que é feito isso. Basicamente, métodos quantitativos é isso, matemática aplicada em tudo, para a gente fazer análises de tipo, qual rota é a melhor, qual rota que vai maximizar meu lucro e tudo mais, qual rota que vai minimizar meu custo, ou, por exemplo, quanto de produção eu preciso fazer para maximizar meu lucro. Então, a gente responde essas perguntas com os números aplicados. É muito bom. Eu senti uma grande dificuldade no início, mas quando eu fui pegando, entendendo o assunto ficou mais simples, ficou mais fácil. Tanto que eu fechei, esse é o primeiro semestre que eu fecho com duas matérias com 10, fechei métodos quantitativos com 10. Na prova em si, a AV eu tirei 7,2, foi 7,2 que eu tirei em métodos quantitativos, e as outras notas somando me deram o 10, como é de praxe, sinceramente, incrível. E a nota máxima na AV, que a gente fala, que é a prova normal que a gente faz, é 8. Eu tirei 7,2. Errei provavelmente todos os meus cálculos numa questão. Isso é muito bom, velho, muito bom mesmo. E recomendo. Eu digo, se você não tem nenhum conhecimento de métodos quantitativos e trabalha como administrador, trabalha em logística, paga alguma pós-graduação aí só em métodos quantitativos, em engenharia de produção, porque vai te ajudar no seu trabalho também. Isso daqui é muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui algum assunto de que eu dei em métodos quantitativos que é bom eu falar aqui para vocês, ó. Tem o teorema fundamental da programação no EA, que a gente deu mais aqui no final, que é a base da programação do EA, que garante que o problema for viável, ilimitado, existe uma solução ótima, a gente sempre busca isso, a solução ótima. Teve o conceito e histórias aqui, por exemplo, a história do método simplex, a gente gosta bastante de estudar a parte histórica, de como que surgiu, inclusive métodos quantitativos, teve o seu uso lá, pesquisa operacional, durante a Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, foi a primeira, não me lembro agora, se não me engano foi a segunda, que o pessoal precisava ver como economizar os recursos que eram escassos e fizeram uma análise ali arcaica de programação no EA. Foi a Segunda Guerra, que eu lembro que foi ali junto com Alan Turing, com o... Pô, esqueci o nome do bagulho, com o primeiro computador lá para traduzir os códigos nazistas. E a gente teve isso daí. A última matéria que a gente teve, que eu tive, que foi a mais recente, foi macroeconomia, e macroeconomia é clássica, é clássica de economia em si, deixa eu abrir aqui também, é clássico de economia, e sinceramente, microeconomia e macroeconomia são coisas chaves que você tem que ter na cabeça. Minha nota geral em macroeconomia foi 9,5, não chegou a ser o 10 de microeconomia, mas como eu sempre falei para vocês, microeconomia é o assunto que eu domino. Eu falo isso daqui, ó, desde o primeiro período. Eu domino microeconomia desde antes de eu entrar na faculdade. Macroeconomia não. Macroeconomia eu estou aprendendo aqui, tem coisas que eu não aprendi. Eu me estressei demais com macroeconomia em algumas aulas. Porque tinha simplesmente algumas aulas que era tipo, PIB, outra aula sobre PIB, só que por outra ótica. Vamos fazer entender tudo. Meu Deus, só o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando de novo 2 horas e meia, 2 horas e 45 minutos sobre PIB. Me ajude, professor. Eu discuti com o professor aqui também nessa matéria. Foi uma desgrama toda. A gente teve aqui, ó, como a gente fala, o produto interno bruto, que é o PIB, como calcular o PIB, que a gente aprendeu aqui também, as óticas do PIB, a ótica da despesa, como é calculado lá com o governo, as exportações líquidas, investimentos, consumos, a ótica da renda do PIB, o fluxo X estoque, PIB nominal, PIB real, a sazonalidade do PIB, ajustes sazonais, e o crescimento acelerado e períodos de recessão também.
índice de preços ao consumidor, inflação, o IPCA basicamente, o que são os índices de preços, quem calcula, aí a gente tirou, dividiu os índices de preço, índice de preço consumidor amplo, índice de preço do produtor, o IPP, a importância disso, taxa de inflação, como é calculada, aí bora lá, principal função do sistema financeiro, bababá, instrumentos do mercado financeiro, curto e longo prazo, que eu usei até em um vídeo, respondendo perguntas. Clica aí no cardinho para você ver esse vídeo daqui que tá muito bom. Responde perguntas de vocês lá no Instagram, beleza? Lá do Instagram. Aí, mercado crediário. Inclusive, vocês sabiam que a Itália tem um vídeo Economista de Bairro, onde eu falo isso sobre a Idade Média. Itália foi um dos berços do mercado bancário, do início do mercado bancário, com os primeiros empréstimos e tudo mais. Vai lá ver Economista de Bairro. E esse vídeo específico eu vou deixar aí no cardinho também para você ter conhecimento. Esses vídeos não tem muita view. Recomendo você assistir. Recomendo você assistir. Aí tivemos intermediários financeiros também, conta poupança, os caramba quatro, aí conceito de balanço de pagamentos, aí aqui a parte chata, PIB de novo, taxa de câmbio, método de câmbio internacional, e teve gráfico que eu fiz, que economista quando tá sem nada para fazer, tá fazendo gráfico, economista gosta de fazer gráfico, e acabou. Esse foi o meu período, um período com grandes dificuldades no início, principalmente quando você concilia estudo e faculdade é complicado, mas se é isso que você quer fazer, é um sonho seu, não faça, não fique preso porque pai ou mãe manda, não. Busque seus sonhos, busque realizar aquilo que você deseja. Ore a Deus, peça para ser guiado por Ele. E aonde você for, e ali for o caminho que Deus quer para você, Deus vai fazer você permanecer lá. Esse é o recado que eu tenho para você. Se você não é cristão, se converta. E esse é o vídeo que eu tenho para trazer aqui hoje para vocês nessa segunda-feira maravilhosa. Um beijo bem grande. Boa semana, galera. Boas férias da faculdade, quem tá saindo de férias, ou quem ainda tá aí nas últimas. Vamos embora. Vá lá, não desista. Continue. Cálculo 1 não vai me matar. Eu passei me arrastando. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo bem grande, galera. Até a próxima. Falou, fui e tchau.